Olá, nono ano! Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma videoaula de língua portuguesa e o nosso assunto de hoje é bem interessante porque ele traz uma continuidade para as orações subordinadas adverbiais que vocês já aprenderam, né, nas aulas anteriores. Já conhecem, já classificam muito bem, né? Todas as orações conhecem os valores semânticos delas. Agora nós vamos entender como reconhecer e como formar as orações adverbiais reduzidas. Até o momento, nós vimos as orações subordinadas adverbiais desenvolvidas. Como assim desenvolvida, professora? É quando eu tenho a presença da minha conjunção, tá? E quando o meu verbo está conjugado em qualquer tempo e modo. Ok, ela está desenvolvida. Mas agora eu vou mostrar para vocês que essas mesmas orações subordinadas adverbiais, elas também podem vir reduzidas, tá? E elas podem vir reduzidas de gerúndio, infinitivo ou particípio. São três formas nominais que eu posso reduzir, tá? Eu vou reduzir os meus verbos, ou melhor, o meu verbo, né? Porque entre essa oração, dentro desse período, um desses verbos, naturalmente, é que vai vir nessas formas nominais, tá? Em uma dessas formas nominais. Vamos ver na prática como isso acontece? Mas antes disso, eu vou mostrar para vocês, só para que vocês venham a relembrar um pouquinho, rememorar, né? Eu sei que vocês já conhecem o assunto, mas só para nós voltarmos aqui, inicialmente, a alguns exemplos das orações subordinadas adverbiais desenvolvidas, ok? E a partir daí, nós vamos trazer outros exemplos como as reduzidas e mostrar as diferenças para que vocês venham entender melhor esse assunto, ok? Então, vamos lá. Eu vou deixar a tela cheia aqui para facilitar. Vocês vão copiar esse conteúdo no caderno, porque não há detalhadamente, tá? Não há detalhes, tá? Desse jeito aqui que eu coloquei para vocês lá no livro. Então, vocês vão passar para o caderno algumas informações, alguns esquemas que eu trouxe para vocês para facilitar o entendimento e para os estudos de vocês também, ok? Então, vamos lá. Eu vou deixar a tela cheia, então, para que vocês possam copiar melhor. Bom, temos aqui as orações reduzidas, como eu falei para vocês, olha, elas podem ser reduzidas de infinitivo, gerúndio e particípio. Cantar, terminado em R, gerúndio em NDO, cantando, e particípio, ado e ido, tá? E outras terminações irregulares, é claro, escrito, dito, aberto, né? Então, eu tenho aqui, ó, cantar, cantando e cantado, ok? Comer, comendo e comido. Amar, amando e amado, e outras mais. Para quem tiver com dúvida em relação às formas nominais, eu vou deixar na descrição do vídeo um link para vocês assistirem uma videoaula que eu fiz relacionado a esse tema, tá bom? Então, isso vai facilitar a compreensão para vocês entenderem melhor sobre as orações reduzidas, caso vocês tenham alguma dúvida, né? Vamos lá, então? Primeiro passo, vamos relembrar rapidamente aqui? Vamos lá. Aqui são as desenvolvidas, tá? Elas sempre apresentam circunstância, vocês já sabem que as circunstâncias vão trazer sempre uns detalhes a mais, né? Sobre aquela informação que eu quero transmitir. Ela vai transmitir uma ideia de tempo, de lugar, de causa, de modo, de como, de porquê, né? Para quê? Então, eu tenho aqui muitas circunstâncias expressas nas orações subordinadas adverbiais. E elas são subordinadas porque dependem uma da outra e são adverbiais porque trazem uma circunstância. Bom, em relação à oração principal, né? Entre elas. Bom, então vamos lá? Vamos relembrando aqui a causal. Quando eu falo causal, naturalmente estou expressando uma causa, né? Eu tenho aqui expressa a circunstância de causa para aquela oração.
Então, essa informação eu consigo perceber como? Através da ideia estabelecida aqui, ó. Não viajamos porque estava chovendo. Reparem que não viajamos, a causa de nós não termos viajado é por causa da chuva. Então, esse porquê, tá? Dentro dessa oração aqui, introduzida pela conjunção porque, foi estabelecida uma ideia de causa. E por causa da chuva, o que aconteceu? Não viajamos. Então, por isso, essa é a oração subordinada adverbial causal e essa é a minha oração principal. Consecutiva? Ah, professora, como assim consecutiva? Olha, consecutiva também, tá? Vai trazer uma ideia de causa e consequência, tá? É como se fosse algo, como eu posso colocar para vocês? É algo que naturalmente vai acontecer, tá? Devido a uma causa, a consequência, né, daquela causa, ela vai acontecer, vai surgir. Então, também vai ser estabelecido causa e consequência, da mesma forma que a causal, que vocês perceberam aqui. Mas o que vai diferenciar a causal da consecutiva? A consecutiva, eu vou ter a minha conjunção presente na parte da consequência e não na estrutura da causa. Então, reparem isso aqui na oração. Olha essa ideia, que legal. Ó, choveu tanto que o jogo foi cancelado. Bom, primeiro, choveu. Então, a causa foi a chuva. Por causa da chuva, o que aconteceu? O jogo foi cancelado. Então, esse que, tá? Essa conjunção que, trazendo a ideia, dentro da ideia da consequência dessa situação, tá? Que o jogo foi cancelado, ele está estabelecendo justamente essa ideia aqui de consequência relacionada à oração principal. Então, aqui é a causa, aqui é a consequência. Dentro da consequência tem o quê? A conjunção que. Então, por isso, essa é a consecutiva e não causal. Tá? Aqui em cima vocês viram que na causa, tá? No motivo de nós não viajarmos, é que nós temos a conjunção, ó, porque estava chovendo. Então, por esse motivo, por essa causa, não viajamos. A conjunção é que diz se eu estou diante de uma causal ou uma consecutiva. Quando eu tenho a conjunção introduzindo a causa, causal, introduzindo a consequência, consecutiva, ok? Ok, muito fácil. Condicional, naturalmente, já sei que é uma condição estabelecida. Ó, se chover, não sairei, né? Caso não chova, e daí por diante. Vamos aqui, comparativo. A comparativa, ela faz justamente o que a nomenclatura já nos expressa, né? Ela traz uma comparação. Pode ser de igualdade, pode ser de superioridade, são diversas as comparações. Estou tão nervosa como você. Então, estou comparando aqui, ó, a primeira pessoa, né? Estou com a terceira pessoa, você. Com o interlocutor, você. Há uma comparação estabelecida, tão como você. Tá? Eu posso dizer que meu irmão é mais inteligente, meu primo é mais inteligente do que meu irmão. Meu primo é mais inteligente do que meu irmão. Também existe uma comparação. Então, são diversas as formas de nós demonstrarmos essa comparação aqui, tá? Nesse caso aqui é tão como eu igualei, né? Uma comparação de igualdade. Tão nervosa como você. Tá legal? Bom, então vamos lá para a concessiva. Essa aqui às vezes pinta uma dúvida, então vamos tirar. Concessiva traz uma ideia de concessão. Não ajudei, né? Concessão diz respeito a contraste, ok? Diz respeito à oposição. Facilita assim, né? Então, eu tenho aquela quebra de expectativa que eu já falei para vocês. Vou lhe dar mais uma chance, embora não mereça. Olha só, uma pessoa que não merece, peraí, vamos de novo. Uma pessoa que vai ganhar mais uma chance é porque normalmente ela merece, não é isso? Vou lhe dar mais uma chance. Por quê? Porque ela merece. Normalmente é assim. Mas aí, trazendo uma ideia de contraste de oposição, eu tenho a segunda oração. Embora não mereça. Então, estabelecendo essa oposição de ideias, tá? Sempre é algo que não é esperado,
tá? Que vem na oração seguinte. Então, essa concessão ela é estabelecida quando há contrastes, quando há oposição em relação às ideias estabelecidas aqui, tá? Então, vou lhe dar mais uma chance, mesmo que não mereça, tá? Ainda que não mereça, embora não mereça. Então, essa ideia é a ideia da concessão, tá legal? Ideia de contraste. Vocês viram que até agora nenhuma dessas orações apresentou esse contraste aqui, apenas está presente na concessiva. E a embora, gente, é a conjunção base, tá? Sempre tente substituir por embora, porque isso vai ajudar bastante para compreender a concessiva. Conformativa, segundo me disseram, hoje haverá aula. De acordo com o que me disseram, né? Conforme me disseram, hoje haverá aula. Proporcional, à medida que o tempo passa, a menina cresce. Quanto mais o tempo passa, a menina cresce. E daí por diante. Eu tenho outras conjunções, mas à medida que ela ajuda bastante, tá? O quanto também é muito comum. Quanto mais isso, mais aquilo. À medida, a proporção que isso acontece, tá? Também a proporção que o tempo passa, a menina cresce. Então, é uma ideia de proporção em relação à oração principal. Afinal, estude bastante para que você passe no concurso com esse objetivo, com essa finalidade. Temporal traz uma ideia de tempo. Não sairei até que me conte a verdade, trazendo uma ideia de tempo. Olha esse até que aqui. Não sairei até que, tá? Ou seja, até quando, tá? Me contem a verdade, tá? Então, esse até que me traz uma ideia de tempo para essa oração, tá? Vou ficar aqui plantado esperando até que, por fim, né? Quando você decidir me contar, então, estabeleceu a ideia de tempo, temporal. Opa, fácil, tranquilo, vamos lá. Agora, vamos para as reduzidas? Nas reduzidas, eu vou, como eu falei para vocês, posso reduzir em infinitivo, gerúndio e particípio. Perfeito, ótimo. Agora, nem todas, tá? Então, existem essas que estão riscadas aqui, que elas não poderão ser reduzidas, tá? Não poderão ser reduzidas, então, a conformativa, a comparativa e a proporcional, elas não serão reduzidas, tá? Sempre desenvolvidas. Então, nós temos a causal, consecutiva, condicional, concessiva, final e a temporal. São 6, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 que poderão ser reduzidas, tá? As outras 3 não. Então, vejamos como isso ocorreu. Olha aqui. Primeiro passo. Para que eu reduza a minha oração subordinada, ela não se liga por conjunção, tá? Como eu falei para vocês. Mas, diferente das outras reduções das subordinadas substantivas e adjetivas, é comum aparecer uma preposição, tá? Eu dou essa dica para vocês. As preposições vão ser comuns para que se estabeleça uma ideia, tá? Expressa na oração. O valor que ela quer transmitir é comum o uso de preposição, tá legal? Então, olha aqui. Apresenta verbo no infinitivo, no gerúndio e no particípio. E vamos lá. Como assim particípio, infinitivo e gerúndio? Eu tenho que transformar o verbo da minha oração em uma dessas 3 formas nominais e fica a meu critério, tá? Isso aí vai depender daquilo que eu pretendo para minha oração, de que forma ficará mais fácil, mais claro, tá? Então, digamos, saindo do teatro, fomos almoçar. Tem 2 orações aqui, ó. Saindo e fomos. Fomos almoçar, aqui uma locução. Saindo e fomos. 2 orações, período composto por subordinação. Como que eu vou reconhecer que ela é uma subordinada adverbial e temporal? De que forma que eu consigo reconhecer se eu não tenho uma conjunção aqui exposta, né? Aquela conjunção base, ou até que, ou quando, eu não tenho ela aqui exposta. Então, primeiro passo, eu não a tenho, tá? Não tem conjunção. E segundo, o meu verbo saindo aqui, olha, conjugado no gerúndio, ele está marcando que essa é a minha oração subordinada. Lá, na desenvolvida, o que marca é a presença da conjunção, é isso? Nessa aqui, o que vai marcar é se o meu verbo está em uma das 3 formas nominais, gerúndio, infinitivo ou particípio. Então, saindo do teatro, fomos almoçar. Qual a ideia que eu tenho
a partir dessa informação transmitida aqui. Saindo do teatro, ou seja, assim que eu sair, quando eu sair, não é isso? Então, eu consigo perceber de duas formas. Primeiro, ao ler essa oração, eu percebo sim que traduz o tempo. Olha, quando sairmos do teatro, né, fomos almoçar. Quando eu sair do teatro, fomos almoçar. Bom, eu consigo perceber quando também eu tento substituir por alguma conjunção. É importante que vocês tentem colocar uma conjunção aqui, tá? Para que se estabeleça e tenta desenvolver essa oração. Isso vai facilitar bastante. Bom, se a ideia tá sozinha, ela é reduzida, vocês não conseguirem, então vocês coloquem uma conjunção e vejam e façam o teste se vai encaixar, se vai ficar adequado, coerente à oração, e sendo assim você vai reconhecer, tá? Saindo do teatro, fomos almoçar. Assim que sair do teatro, quando sair do teatro. Tudo bem? Por isso ela é temporal. Agora, eu vou chamá-la de oração subordinada adverbial temporal e, muito importante, reduzida de gerúndio, tá? Porque ela foi reduzida em gerúndio. Isso é importante. Agora vejamos a próxima. Fiz isso para evitar brigas. Fiz isso para evitar brigas. Olha aqui. Normalmente, eu tenho uma ideia estabelecida aqui de finalidade. E esse para até é a primeira forma que eu consigo observar isso. A presença da preposição para, tá? Na maioria das orações, ela traz uma ideia de finalidade. Estudei para passar de ano, tá? Me esforcei para alcançar o meu objetivo. O para é muito comum. Ele transmitia essa ideia de finalidade, de objetivo. E ele vai estar presente, sim, tá? Na maioria das reduzidas finais, ok? Então, eu tenho aqui o para, que é aquela preposição que eu disse para vocês que é muito comum, mas eu não tenho o que, ó. Reparem, ó. Se eu fosse desenvolver, fiz isso para que, a fim de que, tá? Eu posso desenvolver. Fiz isso a fim de que evitasse brigas. Fiz isso para que evitasse brigas. Então, eu conjugaria esse verbo evitar, tá? Que eu não fiz, está aqui na sua forma nominal de infinitivo. E eu usaria o que também não está presente na minha oração. Portanto, oração subordinada adverbial final, reduzida de infinitivo, ok? Subindo a serra, o ar vai ficando rarefeito. Bom, subindo a serra, olha aqui, presente a minha forma nominal. Então, essa é a oração subordinada. Perfeito. Qual seria a conjunção que eu usaria aqui? Vamos lá. Subindo a serra, o ar vai ficando rarefeito. Olha aqui, à medida que subimos a serra, o ar vai ficando rarefeito. Eu vou conjugar esse verbo e vou agregar uma conjunção aqui, tá? À medida que ficou bem legal, olha, ficou bem adequado. À medida que subindo a serra, vamos subindo a serra ou vou subindo a serra, tá? Não há problema algum. O ar vai ficando rarefeito, tá? Então, eu posso desenvolver e eu consigo perceber essa ideia de proporção, tá? Quanto mais subo a serra, mais o ar vai ficando rarefeito. Lembra aquela ideia de quanto mais uma coisa, mais a outra? Eu sempre gosto de usar essa estrutura para demarcar a proporcional. Quanto mais isso, mais aquilo, ou quanto menos, menos. Lembraram? A mesma coisa aconteceu aqui, olha. Quanto mais subo a serra, mais o ar vai ficando rarefeito, proporcional, embora nós não tenhamos aqui as conjunções presentes. Mas temos a marca do gerúndio no meu verbo, ok? Marta não veio por se achar doente. Bom, primeiro ela não veio, tá? Ela não veio. Agora, por que ela não veio? Por se achar doente. Olha o verbo no infinitivo. Então, aqui está presente a minha subordinada. Essa é a maneira como eu encontro.
através da marca do verbo no infinitivo, ok? Bom, perfeito, professora. Como eu vou identificar que estamos diante de uma causal, como está aqui proposto? Simples, olha, primeiro ela não veio e qual motivo? Por que ela não veio? Porque se acha doente. Então, porque se acha doente, Marta não veio. Então, se eu fosse desenvolver, eu poderia usar essa forma. Porque se acha doente, Marta não veio. Ou Marta não veio porque se acha doente. Não há problema algum. O importante é identificar que aqui eu tenho a causa e aqui eu tenho a consequência. Eu consigo desenvolver tranquilamente, substituir por porquê. Tá? Olha aqui o por presente. Por ser, tá? É muito comum a presença dessas preposições aqui, tá legal? Vamos lá. Apesar de estar triste, apesar de estar triste, olha o presente aqui, o verbo no infinitivo. Ela continua sorridente. Então, o que se espera de alguém triste? Se espera que chore, né? Mas aqui, olha, em contrapartida, nós temos alguém sorrindo. Então, existe uma ideia de contraste, de oposição. Não é nada esperado, né? Algo que não se esperava aconteceu. Olha, se ela está triste, mas agora aqui diz que ela está sorrindo. Então, existe essa ideia de concessão. Estamos diante de uma oração subordinada concessiva. Como identificar essa oração? Aqui, olha, não tem marca de infinitivo, gerúndio, particípio. Mas aqui eu tenho, olha, estar, tá? Apesar de. É muito comum aparecer esse apesar de, tá legal? A conjunção base aqui seria embora, tá? Embora estivesse triste, o verbo também não estaria na forma infinitiva, tá? Na forma de infinitivo seria estivesse, tá? Embora estivesse triste, ainda que estivesse triste, tudo bem? Então vamos lá para a próxima. Agora, aceitas as condições, não haveria problemas. Bom, vamos lá. Aceitas as condições. Como que eu vou identificar? Primeiro passo, já observei que aceitas é o verbo aceitar no particípio, tá? Lembrando que o particípio pode flexionar, pode e deve, ok? Então, nesse caso aqui, aceita as condições, eu já sei que aqui é a minha oração subordinada. Agora, como eu vou identificar qual a ideia estabelecida aqui? Aceita as condições, não haveria problemas. Olha, se caso fossem aceitas as condições, não haveria problemas, tá? Então, eu posso desenvolver essa oração porque facilita. Quando eu desenvolvo, eu consigo entender que existe uma ideia de condição estabelecida, tá legal? Vamos lá para aqui. Ela se emocionou tanto a ponto de chorar. Olha, ela se emocionou tanto a ponto de chorar. Bom, chorar está no infinitivo. Já sei que aqui está a minha subordinada. Certo? Certo, professora. Agora vamos lembrar que a ideia estabelecida aqui é que ela se emocionou, certo? A ponto de chorar. Então, primeiro ela se emocionou, depois ela chorou, certo? Existe uma certa ideia de causa e consequência sendo estabelecida aqui? Existe. Primeiro ela se emocionou e o que aconteceu? Ela chorou. Olha aqui, olha. E justamente nessa oração subordinada aqui, que é marcada pela presença do verbo no infinitivo, eu tenho a minha consequência. Ela se emocionou tanto a ponto de chorar. Então, chorar é a consequência da emoção. Portanto, estou diante de uma consecutiva. Lembra que as consecutivas e as causais, elas trazem uma ideia de causa e consequência? Muito bem, falei sobre isso na tela anterior, certinho? Vamos lá. Agora, eu também posso reduzir, tá?
as minhas orações adverbiais na sua forma de infinitivo, como mostrei para vocês, né? Gerúndio, infinitivo ou particípio. Aqui tem alguns exemplos, vocês vão copiar. Apesar de estar machucado, continua jogando bola. Não se espera que você jogue bola alguém que está machucado, né, gente? Olha a ideia aqui de oposição, de contraste, né? Algo que não se esperava aconteceu, certo? Então, estamos diante da concessiva. Só que, como nós não temos a conjunção presente e está no infinitivo, concessiva reduzida de infinitivo, ok? Sem estudar, não passarão. Olha, se não estudar, caso não estudem, tá? Então, eu tenho meu verbo no infinitivo e tenho a ideia de condição, tá? Ela passou mal de tanto comer. Olha aqui, vamos lá. Primeiro ela passou mal, depois primeiro ela comeu e depois ela passou mal. Então, de tanto comer, o que aconteceu com ela? Passou mal. Ideia de causa e de consequência. Lá na minha causa eu tenho o verbo comer, ok? Então, aqui na minha causa eu tenho o meu verbo no infinitivo, portanto, ela é causal, ok? Mas tem que ser acrescentado aqui, reduzida de infinitivo, porque está no infinitivo. Os turistas chegaram a fim de, pronto, viu a fim de, já sabe que é final, tá? Para a fim de, tá bom? Aqui novamente reduzida, a ponto de, vamos ver essa aqui, ó. Aquela cena o chocou, a ponto dele tirar o sono. Bom, existe uma relação de causa e consequência, tá? Bom, primeiro ele ficou chocado, tá, com a cena, e logo depois perdeu o sono. Na consequência, eu tenho verbo, portanto, consecutiva. Pense muito bem antes de tomar qualquer decisão. Então, eu tenho aqui, ó, pense muito bem antes de tomar qualquer decisão. E se antes de, vamos ver se dá para substituir por alguma conjunção desenvolvida das temporais? Vamos lá? Pense muito bem quando, tá? Quando tomar qualquer decisão. Eu poderia colocar aqui um quando? Poderia. Traz uma ideia de tempo, tá? Assim que tomar uma decisão, tá legal? Então, eu tenho aqui a temporal e ela é reduzida de infinitivo, tá bom? Vamos lá, então. Agora, eu trouxe para vocês um desafio. Vocês vão pausar o vídeo, vão ler as orações, vão responder, vão classificar, tá? Cada uma delas e depois eu vou trazer a resposta para vocês. Vamos lá? Pausem o vídeo aí. Abertas as portas, entraram as visitas. Mesmo oprimidos, não cederam. Concluído o trabalho, sairia. Surpreendidos pela chuva, correram para casa. E aí, vamos lá? Pausaram? É o desafio para vocês, tá? Tentem fazer porque vai ser importante vocês mesmos agora tentarem observar se conseguiram entender, se ainda estão com muitas dificuldades. Vamos lá? Respostas. Abertas as portas, vamos desenvolver? Quando as portas estiverem abertas, tá? Entraram, no caso aqui é passado, né? Entraram quando quando as portas estiveram abertas, entraram as visitas. Pronto, tem um quando aqui, eu já desenvolvi, percebi, tirei a prova de que realmente é temporal. Mesmo oprimidos, não cederam. Olha aqui, olha aqui. Mesmo oprimidos, não cederam. Ideia de contraste, tá? Oposição. Estavam oprimidos, mas mesmo assim não cederam, né? Normalmente quem está oprimido acaba cedendo, eles não cederam. Então, ideia de oposição. Eu tenho aqui, então, se eu colocasse embora oprimidos, tá? Ainda que estivessem oprimidos, ok? Vamos lá para o próximo. Concluído o trabalho, sairia. Bom, assim que concluíram o trabalho, ou assim que concluíssem o trabalho, sairia, certo? Assim que, ou
Ah, não, nesse caso aqui ficaria até mais adequado se eu colocasse o C, tá? Caso, tá? Caso concluísse o trabalho, sairia. Vocês repararam que eu consigo mudar, tá? Esse aqui é uma oração que eu conseguiria transformar com sentidos diferentes, dependendo do meu texto, tá, gente? Daria sim para fazer uma substituição de valores de acordo com o emprego do texto. Nesse caso aqui, ele colocou como condicional se, né, caso tenha concluído o trabalho, ou caso estivesse concluído o trabalho, sairia, tá? Com uma condição para que ele saísse. Perfeita colocação, tá? Mas se eu empregasse essa oração de uma outra forma no texto, eu também poderia ter um outro valor, tá legal? Não vou ficar colocando para vocês vários valores aqui para que não confunda, mas seria possível, tá? Vamos ver agora aqui, trazendo uma ideia de causa, vamos ver por quê. Surpreendidos pela chuva, correram para casa. Bom, surpreendidos pela chuva, temos surpreendido aqui, ó, como o meu verbo, certo? Agora, por que a ideia de causa, tá? Bom, primeiro eles foram surpreendidos ou primeiro eles correram? Primeiro eles foram surpreendidos, certo? Então, foram surpreendidos pela chuva e, consequentemente, correram para casa. Como eu tenho aqui o meu particípio justamente onde está a minha causa, então estou diante de uma oração subordinada adverbial causal reduzida de particípio. Só para mostrar para vocês aqui, ó, abertas, particípio, tá? Para vocês identificarem bem. Ó, mesmo oprimidos, o verbo oprimir no particípio, tá? Então, essa aqui é a minha oração subordinada, essa aqui é a oração principal. Concluído também particípio, então aqui é a subordinada, aqui é a principal. Surpreendidos pela chuva, aqui é a subordinada e aqui é a oração principal. Meus amores, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido a respeito desse assunto. Vou voltar aqui. E espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima videoaula. Beijos. Fiquem com Deus.